Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre séries de pagamento. As famosas prestações, crediário, certo? Divisão em parcelas a perder de vista. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Na verdade, a gente vai começar aqui. Eu vou dividir esse conteúdo em várias partes, tá? E hoje a gente vai começar a ver aí a introdução sobre série de pagamento. Então, série de pagamento, a gente pode chamar de série de pagamento, anuidade, renda certa, prestações, certo? O que é isso? Uma série de pagamentos são sucessões finitas ou infinitas de pagamentos ou recebimentos, ou seja, sucessões é uma coisa que vem uma coisa depois da outra, certo? Finita é quando eu tenho um prazo, infinita é quando eu não tenho um prazo específico. Pode ser tanto de coisa que eu estou pagando ou de coisa que eu estou recebendo, certo? Que são feitos em determinadas épocas durante o fluxo de uma operação financeira, destinadas a extinguir uma dívida ou constituir um capital. Ou seja, eu faço um empréstimo e vou pagar minha prestação lá em 24 vezes. É uma série de pagamento, de um pagamento referente a um empréstimo. Eu faço uma aplicação na poupança e vou receber todos os meses lá os meus juros. É uma constituição de capital, eu estou juntando dinheiro, é um recebimento, certo? Então, a série ela pode ser tanto para quem está pagando quanto para quem está recebendo, tá bom? Aí a gente tem a classificação das séries de pagamentos. A gente tem a série de pagamento que é temporária ou finita, ou seja, que tem fim. Eu consigo visualizar por quanto tempo eu vou pagar aquele valor. Então, no caso que eu falei do empréstimo, eu vou pagar o empréstimo em 24 vezes. Ou eu comprei uma televisão e dividi em 24 vezes. Qual que é o prazo? O prazo é 24, certo? Então, é um tempo finito. Eu sei que eu vou pagar 24 vezes e pronto. Mas eu posso ter uma série que a gente chama de infinita ou perpétua, que é quando eu tenho um número infinito de pagamentos, que o prazo é ilimitado. Eu não sei até quanto que eu vou ter que pagar. Não tem previsão de quanto que eu vou terminar de pagar ou quanto que eu vou ter previsão de receber. Esse futuro não pode ser definido. Então eu tenho uma série a perder de vista. Nossa, professora, mas que exemplo que a gente tem que enquadra nesse tipo de série perpétua? Vamos pensar no aluguel. Eu pago um aluguel, eu pago o aluguel todos os meses. Eu não tenho intenção de sair daqui da casa. Eu não, né, eu posso até ter feito um contrato lá, que eu vou ficar no mínimo 12 meses nessa casa, mas eu posso ficar nela 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei. É um tipo de série infinita. Eu não sei por quanto tempo que eu vou fazer aquele pagamento, certo? A mesma coisa o dono da casa que está recebendo o aluguel, ele também não sabe quanto tempo que o inquilino vai ficar lá, é uma série infinita. Pode ser que em determinado momento essa série termine, mas eu não tenho como prever, certo? Não quer dizer que esse pagamento vai durar para sempre, porque em algum momento pode ser que ele acabe, mas eu não sei se ele vai acabar daqui 6 meses ou daqui um ano ou daqui 20 anos, tá? Não tem como eu estipular esse prazo. Aí a gente chama então série de pagamento perpétua ou infinita. Aí, gente, lembrando aqui a questão das setinhas, ó, setinha para cima é quando eu tenho entrada de dinheiro, positivo. Setinha para baixo, quando eu tenho saída de dinheiro. Então, toda setinha que está para baixo significa que eu estou pagando. Toda setinha que está para cima significa que eu estou recebendo. Outro tipo de classificação da série de pagamentos que a gente tem. Quanto à periodicidade, a gente tem séries que são periódicas e séries que são não periódicas. As periódicas são aquelas que ocorrem em intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, se o período da minha série de pagamento é mês, ou trimestre, ou ano, sempre vai ser os juros que eu vou receber sempre vai ser mensal, ou trimestral, ou anual, ou seja, eu sempre vou acompanhar o meu prazo, certo? É o que a gente tem visto até o momento, tá, gente? Todos os exercícios, tudo que a gente fez até agora em juros compostos, teoricamente respeita aí uma série periódica, porque a gente tem um determinado período. Já séries não periódicas é quando a gente tem aquelas séries que ocorrem em intervalos diferentes, tá? Então, por exemplo, eu fiz um empréstimo lá no banco
e eu vou fazer um pagamento de juros por 2 meses, depois eu vou ficar um ano sem pagar, depois eu vou pagar mais 3 meses, depois eu vou ficar mais 6 meses sem pagar. Isso tem alguns tipos de empréstimos que acontecem assim. Empréstimos rurais, eles costumam ser pagamentos não periódicos. Então, a gente tem um tipo de série não periódica. O que a gente mais está acostumado a ver são as séries periódicas, tá? A remuneração da poupança é assim, o empréstimo é assim, o crediário geralmente também segue aí esse padrão, tá bom? A gente tem mais uma classificação da série de pagamentos com relação ao valor dos pagamentos, o valor das prestações, o valor das parcelas que a gente tem. Constante quando os pagamentos forem iguais, fixos, uniformes, ou seja, não mudam. Então, por exemplo, eu tenho um valor aqui, né, um capital, um valor presente. P, gente, também é um sinônimo de capital de valor presente. P vem de principal. É a mesma coisa de PV, mesma coisa de C, certo? Então tá, então eu tenho um valor principal aqui e eu vou receber uma remuneração por esse valor que eu apliquei de R$ 100 todos os meses. Então, a minha série aqui, ó, é constante. Inclusive, a representação aqui do fluxo de caixa, eu posso fazer exatamente desse jeito que eu fiz. Eu posso traçar um risco aqui e posso escrever aqui assim, ó, 100, por exemplo. Posso escrever aqui 100. Não preciso representar o 100 a cada setinha aqui, tá? Se eu quiser. Por quê? Porque eu sei que é tudo igual. Todos esses 5 pagamentos aqui vai ser de R$ 100. Então, isso é uma série constante. Eu também tenho uma série variável. A série variável é quando os pagamentos são variáveis. Então, um mês eu estou pagando um valor, outro mês eu estou pagando outro valor maior, outro mês eu estou pagando um valor menor, um mês eu vou ter um recebimento de 10, outro mês eu vou ter recebimento de 50, outro mês eu vou ter recebimento de 100. Não tem valor fixo. Aí a gente fala que é uma série variável, certo? Outra coisa aqui que é interessante a gente ver com relação à setinha, a gente geralmente utiliza uma grandeza para a seta. Então, a seta que é maior, ela vai representar um valor maior do que a seta essa aqui, certo? Então, por exemplo, se essa seta azul aqui é 50, essa aqui tem que ser menor que 50. Eu não posso colocar aqui R$ 100 e aqui nessa daqui 50, por exemplo, porque eu tenho que respeitar que a seta que é maior representa um valor maior, a seta que é menor representa um valor menor, tá certo? A nossa série de pagamento, ela pode ser também classificada com relação ao vencimento da primeira parcela, tá? Gente, a gente vai ver aqui que eu posso chamar a nossa parcela de pagamento, de prestação, tá? Então, com relação ao vencimento aí da nossa primeira parcela, a série de pagamento, ela pode ser imediata ou pode ser diferida. Qual que é a diferença de um para o outro? Quando a série de pagamentos ela é caracterizada como imediata, né? É quando o primeiro pagamento ele ocorre no primeiro período da série. Por exemplo, eu vou comprar um bem, né, a prazo. Eu vou lá nas Casas Bahia, vou lá no Ponto Frio, fazendo propaganda aí. Vou numa loja lá de eletrodomésticos e vou comprar uma televisão a prazo. E eu vou dividir em 10 prestações mensais. A primeira prestação eu vou pagar um mês após a assinatura do contrato. Ou seja, eu já comprei e eu já vou fazer o pagamento. Eu não vou precisar ter o que a gente chama de carência, certo? Eu já comprei, pá, já vou começar a pagar. Não necessariamente eu vou precisar de dar entrada, eu posso começar a pagar daqui a um mês, mas o tempo é mês, então eu vou começar a pagar no primeiro mês. No segundo mês, já vou pagar a segunda parcela, no terceiro mês, a terceira parcela, por aí vai. Quando eu tenho uma série que é diferida, o primeiro pagamento ele vai ser feito de um prazo mais lá para frente da data que a gente está hoje, tá? A data de hoje, gente, do dia da compra, do dia da aplicação, a gente chama de data zero, tá? É a data atual, do dia que a gente está. Então, nesse caso aqui, de um pagamento que é diferido, quando eu compro um bem a prazo, a primeira prestação, geralmente, ela vai ser só lá na frente. Então, suponhamos, vamos pensar no mesmo caso da televisão.
eu fui lá comprar a televisão. Eu dividi em 10 vezes. Só que a loja me deu uma carência que eu vou começar a pagar só daqui 3 meses. Então, por exemplo, a gente está em junho. Se eu estou em junho, eu não vou pagar a primeira parcela em julho, eu vou começar a pagar a primeira parcela lá em outubro. Aí depois eu vou continuar pagando. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, até dar as 10. Só que eu vou ter essa carência. Um prazo para eu começar a pagar a primeira. Isso a gente fala que é série de pagamento diferido, tá? Diferido. Diferida, né? Como eu falo, série diferida. Quando eu falo com relação ao vencimento, é no masculino aí, né? O gênero que imediato diferido. Deu um nó aí na cabeça, né? Tá, vamos lá, vamos continuar. Quanto com relação ao momento que a gente faz esses pagamentos? A série ela pode ser antecipada ou pós-antecipada. Esse aqui, gente, é um pouquinho diferente do que a gente viu no slide anterior. Quando eu falo de série antecipada, é quando eu faço um pagamento, o primeiro pagamento, a minha primeira prestação é na data zero, ou seja, no dia da compra, no dia que eu estou aplicando, certo? É o que a gente chama de entrada. Eu vou dar um valor, teoricamente, aqui, como se fosse a minha entrada. A minha entrada eu tenho que dar no ato da compra, né? Se eu estiver comprando alguma coisa. Já uma série que é pós-antecipada é quando aqueles pagamentos eles vão ocorrer só lá no início do meu primeiro mês. Então, na data zero, eu não pago nada. Então, aqui a gente tem representando aqui um fluxo de caixa, ó. Então, suponhamos que eu financiei um valor, certo? Ou comprei um bem, e aí eu vou começar a pagar a primeira prestação no primeiro mês. Já nessa opção aqui seria o pós-antecipado. Já na opção antecipado, eu vou começar a pagar a primeira prestação hoje, no dia que eu comprei. Então, aqui eu estou dando a minha entrada, certo? Que é o mesmo valor aqui das prestações. Ó. Aí a gente chama de sistema antecipado, certo? Só que assim, a gente não pode confundir, porque assim, quando a gente for fazer o exercício, a gente vai entender melhor. Mas eu posso ter o sistema pós-antecipado e tem entrada. Só que às vezes a entrada é num valor diferente. Quando a gente fala de série de pagamento antecipado e série de pagamento pós-antecipada, eu estou falando da série como um todo, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu fiz uma compra e eu dividi em pagamentos de, por exemplo, 100 reais. Nossa, que 100 horrível, gente. Isso é um 100, tá? Faz de conta que isso é um 100, que isso é um 1. Se eu dividir meu pagamento em série de 100 reais, para ser uma série de pagamento antecipada, a primeira prestação aqui, que é a entrada, também tem que ser de 100 reais. Por quê? Porque tem que ser a série como um todo. Porque para valer os nossos cálculos, eu tenho que fazer o cálculo da série inteira. Suponhamos que eu comprei o mesmo produto, pagando 100 reais por mês, porém eu dei uma entrada, por exemplo, de 200 reais, certo? Nesse caso, então, por exemplo, suponhamos aqui, ó, vou fazer um fluxo de caixa aqui. Suponhamos que aqui eu dei uma entrada de 200 reais. Fiz até uma setinha maior do que a outra aqui, ó. O que acontece? Esses 200 reais, ele não pode entrar aqui dentro da minha série de pagamentos, porque ele é diferente. A minha série, né, eu estou utilizando essa série aqui. Esse valor que eu estou usando aqui, eu vou ter que fazer o cálculo, né, um pouquinho diferente, porque a entrada é diferente das demais prestações, vamos dizer assim. Né? Então, eu posso considerar que é um sistema pós-antecipado. A gente usa esse termo antecipado e pós-antecipado com relação ao padrão de valores que tem aí dentro da nossa série. Quando a gente estiver fazendo exercício, eu acho que fica um pouquinho mais claro da gente entender. E a gente vai usar muito isso daqui também, gente, para a gente fazer as continhas lá na HP, tá? A gente entender o que é antecipado e o que é pós-antecipado para utilizar na HP. Então, simples assim, ó.
eu tenho valor de entrada igual às minhas parcelas, eu vou dar uma entrada na data zero, ou seja, no dia que eu efetuei a compra, por exemplo? Sim, então é um sistema antecipado. Eu vou ter uma entrada no dia que eu fiz a compra igual às demais prestações? Não, sistema postecipado. Acho que assim fica mais fácil. Tá, vamos ver alguns termos aí. A maioria dos termos aqui eu acho que a gente já conhece, né? Aqui eu vou começar a falar, esses termos aqui são padrão para todas as séries. Só que eu vou começar a explicar um pouco melhor aqui, entrar em detalhes nas fórmulas desse tipo de série aqui, ó. Séries constantes, ou seja, que a prestação é igual, aqui ó, todos os meses. Séries imediatas, ou seja, que eu já estou começando a pagar agora, não tem nenhum prazo de carência. E séries postecipadas, ou seja, que eu não tenho entrada. Aqui na data zero aqui, ó, eu já vou começar a pagar só o mês que vem, tá? Então aqui, gente, ó, simbolizando as nossas letrinhas aí, a gente tem como que a gente chama a nossa série de pagamentos, como que a gente chama o pagamento em si. A gente chama de R ou de PMT, que isso aqui vem do inglês, tá? Essa sigla, assim como essas outras aqui. Ou A. A vem de amortização. Ou pode ser P também, tá? P de pagamento, R de recebimento, PMT de payment, que é pagamento em inglês, ou A de amortização. Qualquer uma dessas letrinhas representa o valor que eu pago todos os meses aqui, tá certo? É a nossa prestação, é a nossa parcela. O valor atual, que é como se fosse o nosso valor presente, a gente pode chamar de P, que é principal, que é a mesma coisa de PV ou VP, que é valor presente, ou a mesma coisa de capital inicial, que a gente já está acostumado com essa nomenclatura aqui. A gente vai ver, gente, que a maioria dos exemplos que a gente vê em série de pagamento segue esse padrãozinho aqui, é um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver lá em juros compostos, porque em juros compostos, a maioria a gente via séries onde eu estava aplicando dinheiro, né? Aqui em série de pagamentos, a maioria das séries que a gente geralmente estuda são séries onde eu estou pagando, né? Um empréstimo, uma prestação, um crediário, né? Então, aí, a maioria dos casos, a gente vai ter aqui um valor presente, um principal para cima, que significa que está entrando o dinheiro, né? E os demais aqui, uma saída de dinheiro, tá? E no final aqui, ó, vocês estão vendo aqui também, aqui no finalzinho, ó, o nosso montante, tá? O nosso montante, aqui, ele também pode ser chamado de S. S vem de soma, ou seja, soma do total. Ou M de montante, ou VF ou FV de valor futuro. O N e o I a gente já conhece, número de prestações. Peraí, na verdade a gente conhece de um jeito, aqui é um pouquinho diferente. Lá no juros compostos, quando a gente só falava de juros compostos, o N era o nosso prazo, o nosso período. Aqui continua sendo, porém, aqui ele vai ser especificamente o nosso número de prestações, tá? Então, não necessariamente ele vai representar o período inteiro, mas ele vai representar quantas parcelas eu tenho. Então, é importante a gente atentar aí para essa diferença. E a gente tem o I, que o I é a taxa de juros, de acordo com o período que a gente tem aqui das prestações, tá? Continua interligado o I com o N, tá? Aqui a gente tem a primeira fórmula que a gente utiliza. Eu vou ensinar para vocês, gente, fazer tanto a mão quanto utilizando o HP. Aqui é o primeiro modo de cálculo por meio do cálculo algébrico. Aí a gente tem aqui a nossa fórmula. PV, ou capital inicial, né, o valor presente, vai ser igual a PMT, ou seja, o valor da parcela, vezes o que a gente chama de fator. Esses fatores, eles vão variar de acordo com a situação de cada tipo de série de pagamentos, tá? Que a gente vai ver aqui no próximo slide. Esse fator,
chama fator de valor presente por operação múltipla. Esse fator ele pode ser fator de valor futuro, fator de valor presente, tá? E aí ele vai mudar de acordo com as informações que a gente tem. Esse aqui especificamente, ó, é fator de valor presente por operação múltipla. O que significa isso daqui? Esse fator, gente, ele não vai mudar para qualquer prazo que eu tenha. Suponhamos que eu tenho uma série com 24 meses e uma taxa de juros de 5%. Para outra série, ele também, tipo assim, o cálculo dele não vai ser diferente. Aí, com isso, tem como a gente deixar pronto essa continha. Eu não preciso ficar fazendo a conta dos juros todos os meses. Eu tenho uma tabela. Essa tabela, eu posso ir lá e consultar qual que é o fator para o período tal. Você tá vendo aqui o N aqui, ó, e o I? Eu vou nessa tabelinha e consulto. Qual que é o fator de atualização, né, o fator de valor presente para o período 12 meses para a taxa de 5%. Eu vou lá e consulto. Isso vai representar esse cálculo grandão aqui. Aí eu não preciso fazer. Deixa eu voltar no slide anterior aqui, ó. Aí eu vou pegar o quê? Eu vou só pegar o valor da minha parcela e vou multiplicar por esse fator, que eu já tenho ele pronto numa tabela. Qual tabela que é essa, professora? Essa tabela aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente tem, então, o fator de valor presente, o FVP. Suponhamos que eu tenho uma situação que eu faço um financiamento que eu divido em 10 parcelas, olha só. Aí aqui a gente tem que aprender a usar essa tabelinha. Eu divido em 10 parcelas e a minha taxa de juros é a taxa de juros de 3%. 3%. Ó, aí o que eu vou fazer? Ó, venho aqui, vou achar aqui a interseção desses dois. Pá, achei. Então, o meu fator de valor presente, né, o meu fator de atualização aí do meu valor presente vai ser 8,53. Aí, para eu fazer minha continha, deixa eu voltar. Para eu fazer minha continha, eu quero saber qual que vai ser o valor do valor presente, né, o capital dessas parcelas. Suponhamos que eu vou fazer uma parcela de R$100, certo? Eu quero saber qual que é o valor presente, quanto que vai ficar. Vamos dar um exemplo? Pensar assim, ó, eu comprei uma televisão e eu dividi em 10 parcelas de R$100, certo? Só que, o que acontece? Será que o valor dessa televisão vai ser 10 parcelas de 100? 10 vezes 100 vai dar 1.000. Será que vai ser R$1.000 mesmo o valor que eu vou estar pagando hoje? A gente pensa que é simples assim, só que o que acontece? O valor presente dessa série de pagamentos não é simplesmente eu pegar 100 e multiplicar pelas 10 parcelas. Eu tenho que levar em consideração o valor da taxa de juros aí que eu estou pagando, certo? Aí, por isso que eu utilizo esse fator de atualização, porque eu tenho que considerar qual que é a taxa de juros. Se eu não estivesse pagando juros nenhum, eu poderia até fazer essa conta, 100 vezes 10, o valor presente aí da minha televisão é R$1.000, mas eu estou pagando a taxa de juros, certo? Então, eu preciso fazer essa conta. Então, vamos voltar para o meu exemplo fictício aqui, né? Eu quero saber qual que é o valor presente dessa compra que eu fiz de 10 parcelas de R$100. Só que a minha taxa de juros, eu supus aqui, né, nesse exemplo fictício, que a minha taxa de juros é 3%. Eu não vi aqui que o meu fator de atualização é 8,5302. Então, o que eu vou fazer aqui? Quer ver, ó? Deixa eu mudar aqui para uma caneta para ficar melhor para eu escrever. Então, o meu PV vai ser igual. O meu PV vai ser igual a R$100 vezes esse fator que eu acabei de olhar lá. Ó. É o fator de valor presente de 10 meses com uma taxa de 3%. Eu não acabei de olhar lá que ele é 8, nossa, eu esqueci, acho que é 5302. Acho que é isso mesmo. Então, é só pegar e multiplicar. R$100 vezes 8,5302, que vai dar
simples, né? Eu posso só mudar aqui, não preciso nem multiplicar. R$ 853,02. Então, gente, olha só. Teoricamente, o que acontece? O valor da minha televisão à vista, sem considerar a taxa de juros, teria que ser R$ 853,02. Nossa, mas eu teria um desconto de R$ 150 para comprar essa televisão. Não, não é que você teria um desconto de R$ 150 para você comprar essa televisão. Na verdade, você está pagando R$ 150 de juros para você comprar ela parcelado. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende como é que funciona uma série de pagamentos, a gente consegue até fazer compras de uma maneira mais assertiva. Por quê? Muitas vezes, quando a gente vai fazer compra, a pessoa fala, não, mas esse valor é o valor à vista que eu parcelo para você em tantas vezes. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes, se você fosse pagar realmente à vista, você não pagaria totalmente aquele valor. E aí, como que a gente consegue descobrir isso? A gente consegue descobrir isso quando a gente lê o contrato, que lá no contrato fala assim, a taxa de juros desse crediário é de tantos por cento. Aí quando você vê aquilo, você pode fazer essa conta e você vê que para você pagar aquela televisão, aquele bem à vista, você teoricamente deveria ter um desconto. Que, na verdade, não é um desconto. É o valor daquela televisão, só que você está pagando juros, né, por estar dividindo. Só que quando a gente está na loja comprando, a gente não... os vendedores não passam essa visão pra gente. Passa a visão de que, não, mas você pode dividir em tantas vezes, é o mesmo preço, é o mesmo valor do valor à vista. Em alguns locais não, eles já falam, você pode parcelar, tem a taxa de juros de tantos por cento. Mas isso é interessante, tá? Não sei aí como é que vocês são quando vão fazer compras, mas é interessante usar isso daí. E vocês viram que é uma conta bem simples de fazer? A gente olha aqui para a fórmula, a gente acha, nossa, professora do céu, o que é isso que você está passando? Que bagunça que é essa? Mas é uma coisa simples, né? Eu quero achar quanto vale a minha televisão hoje, considerando a taxa de juros que eu estou pagando, é só pegar o valor da prestação e multiplicar pelo fator de valor presente. Esse fator de valor presente é simples, é só eu achar ele aqui dentro dessa tabela, tá? Nossa, mas professora, e se eu tiver uma taxa de 2,5%, aí na sua tabela só tem 2 e depois já pula aqui para 3, se eu tiver uma taxa de 2,5%. Aí, gente, tem algumas tabelas, aqui eu peguei uma tabela pequena para caber aqui no slide, mas tem tabelas que elas têm mais divisão aqui. Eu tenho uma tabela que tem a escala de 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Eu tenho tabelas maiores que tem escala de 1, 1,1, 1,2, 1,3. Só que aí é uma tabela gigante, imensa, né? Ou, simplesmente, se eu tenho essa tabela e eu quero achar o valor que está aqui no meio, a gente faz o que a gente chama de interpolação. Mas isso não é algo que a gente vai aprender aqui no curso, até porque a gente não tem tempo suficiente de aula para isso. Mas é possível, sim, mesmo quando a gente não tenha a taxa certinho aqui. Tá certo? Se der tempo, no fim da disciplina, eu até posso ensinar a fazer, mas eu acho que vai ser difícil porque acho que a gente não vai ter tempo. O semestre que vem, quem sabe, pode ser que a gente tenha um pouquinho mais de tempo na outra disciplina, mas é isso. Gente, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, né, dessa matéria, e é isso. Essa é a primeira parte, aí agora a gente vai fazer os exercícios, tá? E aí os exercícios vai ser uma outra aula, e aí eu espero que nos exercícios, quem por acaso tenha ficado com alguma dúvida, a gente tenta esclarecer as dúvidas aí na hora que a gente for fazer o exercício, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!